Pernambuco tem uma doçaria gigantesca, mas a maioria das pessoas só conhecem 3 nomes, e o resto vem desaparecendo com o tempo. Isso não aconteceu por um acaso do algoritmo. Em 2008 e em 2009, alguns doces foram oficializados como patrimônio material pelo Estado. Ótimo, mas aqui fica o incômodo. Quando você elege alguns como vitrine, alguns ficam invisíveis. E invisível é o primeiro passo para começar o processo de desaparecimento. Porque a vitrine, ela não é só gosto, ela é logística. É o que aguenta viagem, o que cabe na sacola, o que vira lembrancinha e o que a loja consegue padronizar. E aí o Brasil inteiro aprende sobre bolo de rolo, sobre bolo Souza Leão, sobre a cartola, enquanto que dezenas de outros doces de engenho continuam existindo quase como se fossem só a cultura familiar do interior. Quase como um segredo de família. E isso não por falta de valor, mas por excesso de trabalho. E aqui eu não estou falando sobre doces ruins, muito pelo contrário. Eu estou falando sobre doces que são bons, mas que dão trabalho de verdade para você conseguir fazer. É o doce que depende de ponto certo, de repetição, delicadeza, olho treinado. A escola pernambucana não é só açúcar em excesso, ela é o controle, calda no ponto, massa no limite, forno que não perdoa erro. E a textura que denuncia logo se deu certo ou não. Por isso esse spin-off é um pouco diferente do episódio base de Pernambuco, porque lá o açúcar acontece como um sistema histórico. Aqui ele aparece como disciplina de execução e como memória viva que está sumindo das cidades e ficando confinada ao interior. E também em festas de família, padarias antigas e até engenhos que ainda existem. Então hoje eu vou fazer uma coisa mais simples, te dar um radar de leitura, onde você vai entender que o Souza Leão é quase um pudim de engenho, porque que o bolo de rolo tem uma versão de mala e uma versão de mão, e porque a cartola é o doce mais simples, mas é a que mais denuncia o cozinheiro ruim. E no meio disso tudo, eu vou puxar alguns esquecidos para a luz: alfenim, bolos de goma, broas, cocadas de ponto e doces de interior que não viram souvenir, mas que carregam nas costas a identidade de Pernambuco inteiro. Carregam na textura. E no fim, você vai sair daqui com uma lista que pode ser usada como um detector. Como reconhecer a doçaria pernambucana? Pela técnica, mesmo que você não saiba o nome, e quando perceber quando um doce foi domado só para vender, mas perdeu a alma no caminho. E se você é de Pernambuco, eu quero que você sinta esse golpe, sabe? Quais doces você comia na casa da sua avó, na sua infância? Doces que te remetem àquela sensação de comfort food, que você hoje em dia não encontra mais ou tem muita dificuldade de encontrar. Então guarda essa pergunta na mente, porque ela vai ser a chave desse episódio. Se alguém te vende o bolo Souza Leão apenas como um bolo de coco, já começou errado. O Souza Leão, ele é um doce de engenharia fina. Ele parece um bolo, mas se comporta quase como um pudim, denso, úmido, corte limpo. Ele foi considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado em 2008. A base dele já entrega a identidade: mandioca no lugar do trigo, particularmente da massa puba. E aí entra o coco, açúcar, manteiga e uma quantidade esmagadora de gemas, que são elas que vão te dar cor e estrutura. E aqui entra o ponto que separa o tradicional do qualquer coisa. Ele exige controle. Controle de calda, controle de gordura, controle do tempo de forno, controle da temperatura. Ele não é um doce de improviso. Ele é um doce que pune a pressa. Esse tipo de bolo nasce em Pernambuco num período onde açúcar era método e prestígio. O açúcar era o ouro branco. E ele já carrega no nome. Esse doce não é uma receita popularzinha que é feita para render. Ele é doce de casa grande, de mesa posta, de ocasião especial. Muitos estudos acreditam que o bolo foi criado na metade do século XIX por Dona Rita de Cássia Souza Leão, esposa do coronel Agostinho Souza Leão. A família era proprietária de diversos engenhos de açúcar, especialmente o Jaboatão dos Guararapes e Moreno, e tem registro histórico ligando Souza Leão a recepções de prestígio, inclusive com o próprio Dom Pedro II em visitas lá para Recife. E isso ajuda a entender por que ele virou um símbolo de doçaria de respeito, sabe? E não só um doce gostoso. Mas é aqui que entra a parte interessante pro seu paladar. Souza Leão bom, ele não grita, ele é elegante. E justamente por isso é muito fácil de destruir a receita dele. Se a pessoa pesa muito a mão no açúcar, ele fica enjoativo. Se você erra no tempo, ele resseca por fora, mas fica cru por dentro. Se você quer economizar na gema, ele vai perder cor e textura. Pior, se você troca os ingredientes para baratear os custos, ele vai virar um bolo genérico que só lembra o Souza Leão. Então guarda esse padrão. Mandioca como base, gema
como estrutura, e um controle quase obsessivo de manter a textura. E esse basicamente é o primeiro sotaque da doçaria pernambucana. Então uma dica rápida, quando você encontrar, olha a superfície e o corte. Se parecer bolo comum, desconfia. Souza Leão bom tem densidade e brilho. Então beleza, vamos para um doce que virou um souvenir, porque o próximo é o teste definitivo da mão treinada. Por isso, muita gente jura que ele é mais seco. Pega uma fatia e aperta. Se ela quebra como biscoito, alguém decidiu que logística é mais importante que textura. Então agora sim, bolo de rolo. O bolo que todo mundo quer levar na mala. E detalhe, muita gente nunca provou um bom de verdade. O bolo de rolo também foi instituído como patrimônio imaterial do Estado em 2008. Ele nasce como uma ideia simples, mas cruel na sua execução. Camadas finíssimas de massa, assadas ultra rápido, enroladas com goiabada e repetidas nesse processo até formar uma espiral perfeita. Esse é o clássico, mas tem de outros sabores hoje em dia. E daí, se você faz grosso, vira um rocambole. Se você faz fino demais, a casca quebra. Se você erra a umidade, ele fica ressecado. Se você erra até o recheio, ele também encharca. É um doce que não aceita mais ou menos, ele só aceita precisão. E tem um detalhe histórico que explica a cara dele. O bolo de rolo é descrito como uma adaptação de um doce português chamado colchão de noiva, que é um tipo de rocambole recheado com amêndoas e camadas mais grossas. Só que aí Pernambuco pega essa ideia e transforma em disciplina de alta gastronomia. Porque aqui a pergunta nunca foi, ficou bonito? A pergunta é, fica preciso? Por isso que quando o Estado institui o bolo de rolo como patrimônio imaterial, a mensagem não é esse doce é mais famoso. A mensagem é aqui tem execução extrema. E patrimônio nesse caso é método, não souvenir. Agora existe um motivo de você achar que ele é seco. Existe o bolo de rolo de vitrine, e existe o bolo de rolo de mão. Qualquer um que trabalha com alimentação sabe disso. O de vitrine ele é feito para durar, então a massa é mais firme. A goiabada é mais estável. Ele tem um padrão que aguenta dias para viagem e tempo de prateleira. Ele preserva sim, mas sacrifica a textura. Ele é mais seco. Já o bolo de rolo de mão ele é feito para comer no dia. Ele é mais macio, mais delicado, com camadas que praticamente derretem na boca. Os dois existem. O problema é, quando da vitrine vira referência, concluem que o doce inteiro é superestimado. Quer um teste rápido? Aperta a fatia. Se ela quebra como um biscoito, alguém pensou mais em pôr na vitrine e pôr numa mala, numa sacola de viagem, do que direto na boca, fresquinho. Olha a espessura. Se parece um pão, já não é mais bolo de rolo. E repara também na espiral. Quanto mais uniforme ela for, mais treinada foi a mão que o produziu. Repara também no cheiro. Um bom bolo de rolo também tem o cheiro do forno e do tostado da manteiga, não só da goiabada. E quando ela domina, o restante some na boca. Agora que você já entendeu o bolo de viagem e como reconhecer um bom do mediano, vamos para o doce de frigideira, o mais simples de Pernambuco e o que mais denuncia execução ruim, que ali não tem onde esconder. Cartola é o doce mais simples de Pernambuco, mas também o que denuncia uma mão ruim. Então olha a lista. Banana, açúcar, canela e queijo. Simples, né? Não. Se ficou ruim, não dá pra culpar a tradição. A culpa é de quem mexeu, porque na real Cartola não é só a receita, é o ponto. A banana precisa caramelizar sem virar uma papa. O açúcar precisa virar um brilho, não uma crosta que vai quebrar seu dente. O queijo precisa derreter sem virar uma borracha. E aí entra uma escolha. Queijo coalho com sal na medida, firme o suficiente para aguentar o calor, mas generoso o bastante para entregar a gordura. Queijo coalho industrial de baixa qualidade vai matar o seu doce. E esses contrastes são o coração dele. Quente e frio, doce e salgado, fruta e leite. É uma sobremesa que parece caseira, mas exige um timing mais apurado. Se você monta cedo demais, a banana solta água e tudo desanda. Se você aquece demais, amarga. Se você erra o queijo, o doce vira só banana com açúcar e canela. E daí você perdeu a cartola. Aqui tem um detalhe muito importante. Cartola é Pernambuco urbano. É doce de balcão, de fim de noite, boteco bom, de mesa compartilhada. Ele conversa com Recife e aquela lógica de mercado que nós vimos antes. Rápido, direto e sem cerimônia, mas com técnica escondida. E o Estado também institui a cartola como patrimônio imaterial do Estado, mas dessa vez em 2009.
Então aqui a leitura é mais simples. Às vezes o símbolo não é o mais complexo, é o que mais revela o jeito local de combinar contraste e ponto. E para mim, a cartola tem um mérito que pouca gente enxerga nele. Ele é um detector de mão, porque em doces elaborados você consegue mascarar erros com recheio, textura, alguma cobertura. Dá para corrigir. Aqui, não. Você vai sentir o erro na primeira garfada. Então, na próxima vez que você for comer uma cartola, faz esse teste. Se ela for boa, você vai perceber na hora que ela não é pesada. Ela é equilibrada. E isso, no Nordeste, é uma assinatura tão forte quanto qualquer outro doce de engenho. E aí tem variações de casa para casa. Tem gente que vai usar banana da terra mais firme, que vai depender do ponto de maturação dela. Tem quem polvilhe e finalize com canela na hora. Tem até quem brinque com um queijo mais curado. Mas aqui o ponto continua mandando. Agora que você viu os 3 principais símbolos da doçaria de Pernambuco, pergunta fica inevitável. E o restante? Porque Pernambuco não vive só de vitrine. Ele vive do que quase ninguém filma. E é isso o que some primeiro. O que some primeiro não é o doce ruim, é o doce invisível. Doce invisível não vira cartão postal. É aquele que não cabe em storytelling de loja bonita. É o que dá trabalho demais para se vender barato. E quando a cidade começa a expandir e acelerar, ele não acompanha. Pensa nos doces de engenho que vivem mais no interior e nas memórias das famílias. Alfenim moldado à mão, bolos de goma e de mandioca que dependem de um forno certo, broas e bolachas que exigem tempo de descanso, cocadas que precisam de ponto de calda e olho treinado, doce de goiaba e de banana que é mais ponto do que ingrediente, e diversos tipos de compotas e doces de colher que ninguém padroniza porque cada panela vai sair um resultado diferente. E aqui entra uma parte dura. Esses doces não somem só por falta de sabor, eles somem por economia. Primeiro, mão de obra. Doce de engenho é repetição. Se a pessoa que fazia envelhece e ninguém aprende, acabou, mano. Segundo, ingrediente. Coco, castanha, manteiga boa, gema, vai encarecendo. E aí o mercado vai empurrando ingredientes de substituição e o doce vira caricatura do que ele já foi. Terceiro, o tempo. Confeitaria de ponto não combina com pressa de esteira e produção em massa. Quarto, espaço. Padaria moderna quer vitrine rápida. Então doces que precisam assentar e têm validade curta estão fora. E aqui vai a minha opinião controversa. Quando você perde esses doces, você não perde só sobremesa. Você perde tecnologia cultural. Você perde o jeito de medir o fogo no olho. Você perde o vocabulário da textura. Você perde um pedaço de Pernambuco que não cabe nem em lei e nem em postagem de internet. Então como encontrar isso hoje em dia sem virar uma caça ao tesouro impossível? Procura onde o tempo manda, como no interior, festas tradicionais, feiras específicas, confeitarias de bairro com receitas de décadas, casas e doceiras que ainda fazem por encomenda. Eu sei que a gente está numa época de ninho, Nutella e pistache, mas ainda tem pessoas que produzem esse tipo de história. E preste atenção no discurso. Quando alguém diz, isso aqui dá trabalho, é aí que você tem que comprar, porque mora coisa boa. Então a vitrine é importante sim, mas é o que vai ficando invisível que sustenta o que é identidade. E aqui é por esse viés que eu quero que você olhe. Antes que vire sua lembrança, imagina a cena. Panela de fogo, colher de pau, ponto decidido no olho e no tempo. Esse tipo de prática não se aprende em PDF e tutorial de internet. Ele se transmite olhando e fazendo. Não é muito açúcar que define o doce pernambucano. É controle. E aqui vai o truque. Mito. Pernambuco é só doce de vitrine, coisa turística, pesada, enjoativa, comida para tirar foto e levar na mala de lembrancinha. Realidade? O doce bom de Pernambuco é um exame de mão. Ele te mostra em poucos segundos se a pessoa que o fez sabe ponto, textura e controle do fogo. Souza Leão entrega densidade e corte limpo. Bolo de rolo entrega repetição e precisão milimétrica. Cartola entrega timing e equilíbrio. 3 doces diferentes, uma mesma lógica. Não tem onde se esconder. E eu não estou nem falando das dezenas de outros doces de engenho que você não vai conseguir simplesmente replicar seguindo um tutorial de internet. Tu tem que ter prática. E dá para sentir isso no corpo quando você prova. O doce bem feito, ele não arranha. Ele não vira areia de açúcar cristalizado na boca.
Ele não fica oleoso quando a manteiga se separa. Ele não fica seco por medo de umidade, porque ele desmancha do jeito certo. E quando não desmancha, você percebe na hora que alguém errou um ponto. Então, se você quer conhecer o doce pernambucano numa única mordida, faça essas 3 perguntas. Esse doce depende de ponto, calda, caramelização, umidade controlada. Esse doce depende de repetição, fazer dezenas, milhares de vezes até você desenvolver memória muscular a ponto cirúrgico. Esse doce denuncia erro rápido. Se errou 10 segundinhos a mais ou menos, tu já sente. Então, se a resposta for sim para pelo menos 2 dessas perguntas, você está diante de uma escola de doçaria pernambucana. Pode ser uma cocada de um ponto perfeito, uma broa que só dá certo com o descanso, um bolo de goma que exige forno e paciência. Pernambuco aparece aqui no gesto. E aqui vem o último plot twist. A lei ajuda sim a preservar, mas não salva. Patrimônio não é só uma placa. Patrimônio de verdade é gente fazendo. E quando essa mão para, por falta de tempo, dinheiro, aprendiz, o doce clássico vira lembrança e a cidade vira doce de vitrine. Então comenta aí um doce pernambucano que merece ser lembrado antes que suma. Pode ser famoso ou seu doce de casa. Diz aí nome e cidade. E se você não é de Pernambuco, também comente aí. Qual doce da sua terra está ficando cada vez mais raro e difícil de encontrar? Porque aqui no Odisseia a gente não coleciona receita. A gente coleciona história, identidade e evidência. E doce aqui é documento comestível. Então, se esse episódio te deu vontade de provar um doce de mão e não um de vitrine, manda para alguém de Pernambuco e salva o vídeo. Aqui também é memória. Então nos vemos na próxima Odisseia. Até a próxima.